Meu avô sempre foi um cara que criava muito bicho, ele sempre gostou de criar bicho lá no interior. E assim, naquela época não tinha energia, então como era que ele fazia o procedimento para poder matar um bicho? Primeiro, ele engordava até o bicho não conseguir mais se levantar, depois ele matava, assava ele todinho, cortava os pedacinhos, botava dentro de uma lata e botava a gordura dentro, que era para a gordura coalhar e a carne não estragar. A casa que meu avô morava lá no interior, até hoje, é a maior casa que tem lá no interior. Então assim, tinha uma área que era destinada ao trânsito de pessoas onde a gente vivia, aí tinha uma parte da casa que era onde meu avô guardava os tambores de feijão, de milho, tipo, guardava as coisas que não eram utilizadas com tanta frequência. Às vezes acontecia do meu avô viajar a trabalho, entendeu? Tipo, para ir brocar um roçado mais um amigo dele, ou algo do tipo. E devido a casa ser muito grande, o meu avô morava sozinho mais minha avó. E ele não gostava de deixar minha avó sozinha. E geralmente ele pedia pra mim dormir mais a avó. E eu ia sem problema nenhum, porque eu gostava. Essa casa onde meu avô morava, juro pra você, como já morreu assim na base de umas 20 pessoas. Porque essa casa, ela vem sendo herdada há muitas gerações. Se vocês estiverem de ressaca, bebam, passa. Essa casa do meu avô, ela era como se fosse duas casas, porque antigamente o pessoal tinha uma casa desse lado e fazia uma casa do lado para os filhos, mas só que ela não era exatamente duas casas, ela era uma casa grandona dividida ao meio, que no meio da casa tinha uma parede grandona, parede que ia de ponta a ponta da casa, que tinha uma porta aqui no começo dessa parede e uma porta no final que dava acesso de um lado para o outro. Só que minha avó não utilizava os dois lados para ela morar, só morava ela e meu avô, ela morava só de um lado que já era grande. Aí, do outro lado, era onde meu avô guardava os tambores de feijão, de milho, as latas com as carnes dos bichos que ele matava e botava dentro da gordura para coalhar. E também meu avô tinha uma bodeguinha do outro lado. Eu só gostava de ficar com minha avó pelo simples fato de que quando eu ia para lá, eu roubava ela, entendeu? Por quê? Na bodega do meu avô, que ficava do outro lado da casa, que era dentro da casa ainda, mas porém do outro lado inabitável, tinha a bodega do meu avô, e lá tinha moeda. Eu roubava moeda, roubava bombom, e principalmente o meu foco, as carnes que ficavam dentro das latas. Certa vez meu avô viajou, e como de costume, eu fui ficar com minha avó. E lá na minha avó, a gente dormia muito cedo, tinha um horário. Acabou a Voz do Brasil, todo mundo dorme. Minha avó apagou a lamparina e acabou a conversa. Porque na minha avó era em torno de 4 horas da tarde, tinha que ir cedo, porque a gente tinha que tomar banho, fazia um frio do caralho, sem tomar banho tarde. Deu umas 5 horas da tarde, eu tomei banho, quando deu assim, umas 6 horas a gente jantou, aí ficou sentado na mesa escutando a Voz do Brasil. Quando terminou a Voz do Brasil, vamos dormir. A avó pegou a lamparina, me levou até a minha rede, me deitou, deixou eu enroladinho lá e foi pro quarto dela. Eu sabia quando a avó dormia, por quê? Porque ela começava a roncar. Na hora que eu escutava os primeiros roncos dela, corria pro quarto do outro lado, que era o lado inabitável, pra quê? Pra me poder roubar ela. Não era a primeira vez que eu fazia a prática desse ato de procedência duvidosa, porque toda vida que eu ia lá pro vô, eu sempre fazia a mesma coisa, entendeu? Entrava lá no quarto, roubava as moedinhas de 10 centavos, de 5 centavos, que era só o que tinha, comia bombom e principalmente comia as carnes. E também, às vezes, eu tomava uma. Tinha jurubeba, tinha rumontila, tinha dré, e sempre eu tomava uma. Tem um dia que eu acordei até meio bebo lá, o vô ainda ficou assim duvidando, mas ele não teve provas, então não teve como ele me incriminar. Nesse dia especificamente, começou acontecendo coisas estranhas. Por quê? A porta que a gente passava pro outro lado não tinha ferrolho. Era tipo assim, botava um prego na porta e um prego no portal, acabava e você amarra um cordão no prego da porta e no prego do portal. Quando você queria passar, você só tirava o cordão, passava e pronto. E só fechava pelo lado da avó, entendeu? Pro lado da casa da avó. Pro lado de dentro não tinha como fechar. Por quê? Porque ninguém ficava lá. Geralmente a pessoa ficava do lado da casa da avó. Na hora que eu abri a porta e entrei, a porta bateu. Sendo que não tinha um pingo de vento, não tinha nada. Nunca na vida essa porta tinha batido. Mas beleza. Eu corri assim, me assustado, voltei. Isso no escuro da porra, tá? Aí eu voltei, olhei a porta, olhei se a avó tinha acordado. Eu voltei pra rede, me deitei, fiquei lá. Aí a avó, não vi que a avó não tinha acordado, eu peguei e voltei. Mas só que dessa vez eu fui malandro. Eu peguei o tamborete e escorei a porta. Porque eu sabia que se a porta fechasse, eu me cagava de medo lá dentro. Do outro lado, onde tinha as coisas que eu ia pegar, era uma casa normal, tinha os cômodos tudo dividido, só não era utilizado por minha avó. E assim, os cômodos, ele não ia, as paredes dos cômodos, não ia até o teto, só ia até certa altura. Então dava pra você ver, tipo, se tivesse alguma coisa, uma luz, alguma coisa dentro dos cômodos, ia dar pra gente ver, né? Aí, na hora que eu passei aqui da porta aqui, que tinha tipo assim, uma salazinha, você entrava e tinha um corredorzinho. Quando eu passei no corredor, no quarto do corredor, tinha uma luz acesa dentro do quarto. Eu disse, o vô não tá em casa, a avó tá roncando. Quem é que tá aqui? Eu tô me arrepiando, juro pra você. Eu peguei e voltei, fui lá na minha rede, me deitei um pouquinho, esperei pra ver se a avó roncava, pra ver se a avó realmente estava lá dentro. Ou então a avó já tava com malandragem e estava me esperando dentro do quarto lá pra me pegar no fraco. Eu esperei um pouquinho e escutei a avó roncar novamente. Eu digo assim, não, tá tudo normal, acho que eu tô vendo coisa. Voltei. Nisso que eu voltei, aí eu cheguei até o quarto onde ficava guardada a lata com as carnes. Comecei a comer, entendeu? Isso tudo no escuro, eu fazia tudo no escuro. Porque, tipo, você conhecia os cômodos, você anda no escuro. Quando você conhece, você anda no escuro. Quando eu estava dentro do cômodo aqui, que era tipo, não era um quarto exatamente, era só um vão assim, tá ligado? Que tinha
Eu tava aqui comendo os pedacinhos de carne de dentro da gordura, eu escutei a gaveta das moedas do vô batendo lá na bodega, que a bodega já era lá na frente, lá perto do alpendre já. Aí eu peguei e disse, a avó tá lá. Aí eu peguei e voltei pra rede, mas só que tipo, eu não cheguei nem a deitar. Quando eu cheguei, eu já escutei a avó roncando. Eu digo, não. Eu peguei e fui de novo. Só que eu fui direto pra moeda. Aí cheguei lá, tava tudo normal, a gaveta fechada. Eu comecei a comer bombom, eu escutei a porta bater. A porta lá da onde você entrava, a porta bateu, eu corri pra porta. Quando eu cheguei na porta, a porta tava normal, calçada. Comecei a ficar com medo, mas só que eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade. Já tô aqui, já tô diante do ato, eu vou ter que terminar. Aí eu peguei, tipo, a porta, essa porta onde eu tava entrando pro outro lado, era na cozinha da minha avó, entendeu? Eu peguei e fui, aí em cima do fogão ficava uma lamparina. Peguei a lamparina, peguei a caixa de fósforo, acendi e entrei. Só que quando eu entrei, eu fechei a porta, que é pra quê? Pra minha avó não ver o reflexo da luz. Que se eu acendesse a lamparina lá na cozinha, a minha avó poderia ver. Mas se eu acendesse ela do outro lado, onde tinha a parede que isolava um lado do outro, ela não iria ver. Quando eu entrei com a lamparina, pronto. Não escutei mais zoado, não escutei nada, não bateu moeda. Aí eu entrei, comi bombom, comi carne, fiz tudo que eu queria lá dentro, né? Aí, antes de sair, eu disse, eu vou tomar uma dose. Aí, lá no meu avô, como eu disse a vocês, era uma casa que já vinha sendo herdada há muitas gerações. E as gerações antigas, todas elas morreram dentro da casa. Porque, tipo, era uma época que o pessoal morria de velho. E o pessoal não ia para o hospital, o pessoal morria em casa, era velado dentro de uma redezinha, enrolado e enterrado, entendeu? Não chegava nem aí ao hospital. E tinha muitas cachaças muito antigas que vinham dessas gerações, entendeu? Que tipo, era esse bar que meu avô herdava, vinha junto com a casa. Tudo que tinha lá já vinha de muitas gerações antigas, muitos anos atrás. E tinha umas cachaças que era muito antiga, que era desse povo que já tinha morrido. Tinha uma estante feita de jatobá. Por que eu me lembro da estante? Porque até hoje ela existe lá. Que era onde eu vou guardar as bebidas mais antigas. Lembro-me como se fosse hoje. Eu peguei 1 litro de rum lacrado, abri. Aí tomei uma dosezinha, entendeu? Porque a gente tomava na tampa. A gente botava assim na tampa e tomava. Aí eu tomei na tampa. Meu irmão, quando eu tomei, me arrepiei todinho, igual eu tô me arrepiando aqui agora. Aí eu peguei tampei de volta e botei assim. Aí voltei com uma carnezinha e disse, não, eu vou voltar pra tomar mais um. Quando eu voltei, que eu cheguei lá na estante de jatobá, eu clareei com a lamparina assim em cima pra me caçar o litro. E o litro não tava mais lá. Aí eu fiquei pensando, pô, eu deixei o litro aqui, eu lembro. Aí eu demorei um pedacinho pensando onde eu poderia ter deixado esse litro. E eu só me lembrava que eu tinha deixado lá. Aí eu peguei, voltei lá pra onde eu tava comendo a carne, pra ver se eu tinha deixado o litro lá. E nada. Eu peguei e voltei de novo lá pra estante. E fiquei lá em frente à estante, pensando. Aí de repente, tipo assim, do lado, assim, a estante era aqui nessa parede, e aqui assim, tinha uma mesinha que tinha uma gaveta, que era onde eu guardava as moedas. Eu clarei assim do lado, e em cima da mesa estava o litro destampado com o líquido balançando. Aí eu fiquei assim, na hora que eu tava assim com a lamparina assim, aí eu fiquei assim, olhando assim, ó, desde assim, pra eu ver se era o litro mesmo. E quando você tá com a lamparina, que você clareia assim, você vê o reflexo do litro balançando. Olhando o litro assim, pra ver se eu percebi alguma diferença na quantidade da bebida, mas eu não percebi nada, beleza. Eu tomei mais umas 2 tampinhas, aí pra finalizar eu fiz assim, ó, virei assim, tá ligado? Isso, a lamparina estava em cima da mesinha onde o litro estava, que eu não tinha deixado lá. Juro pra você, juro, ó, aqui ó, todo me arrepiando, ó. Na hora que eu terminei de virar aqui o litro na boca, que eu tampei, tipo, automaticamente, na hora que eu fechei o litro, a lamparina apagou. Sem um pingo de vento, sem nada. Mantive a calma, apesar de estar com bastante medo, meti a mão no bolso, puxei a caixa de fósforo. Acendi o palito em direção à mesinha assim, que era onde eu tinha deixado a lamparina. Na hora que eu risquei, que eu fiquei assim, eu não vi a lamparina. A lamparina não estava em cima da mesa. E na hora que o palito de fósforo estava na minha mão, que ele apagou, a porta lá de fora bateu e eu ouvi uma risada. Mas tipo, a risada não ficava lá. A risada ia e vinha, tá ligado? Tipo, como se a pessoa estivesse rindo e correndo pra lá e pra cá. Vamos supor que eu estava nessa posição aqui de frente e é onde está o celular, era onde estava a mesinha com a lamparina em cima. Quando o primeiro palito de fósforo acendeu, eu já tava todo mijado já. Por causa da risada, eu fiquei logo todo me tremendo e mijado. Quando passou mais ou menos assim, 1 minutinho assim, aí a risada diminuiu. Mas ficou rindo mais longe, entendeu? Como se tivesse ido pra longe rindo. Eu peguei e acendi outro palito de fósforo. Na hora que eu acendi o palito de fósforo, a lamparina estava exatamente onde eu tinha deixado ela na minha frente. Mas o detalhe, o gás da lamparina, que tipo, olha o disco que tava dentro da lamparina, tava derramado em cima da mesa. Mas a lamparina estava perfeitamente em pezinha, conforme eu tinha deixado ela e no mesmo lugar que eu tinha deixado ela. Mas o gás estava derramado. Nessa hora eu mijei mais ainda. Acendi a lamparina, fiquei com a lamparina assim acesa assim, ó, olhando se eu via alguma coisa, não vi nada. Beleza. Lembrando que a mesinha estava toda suja de gás da lamparina que tinha derramado. Como eu não sei. Eu ia saindo pra sair de dentro do outro lado da casa.
Eu passei aonde tinha as carnes, as latas de carne. Eu meti a mão dentro de um lá e fiquei comendo mais um pouquinho. E assim, ó, olhando para um lado e pro outro para me ver se eu vi alguma coisa. Não vi nada. Na hora que eu ia saindo, sem querer ou não sei como, eu derrubei uma lata de carne. Eu disse, eu fico aqui, é uma porra. Todo mijado, passei voado, corri, tirei o tamborete da porta, fechei a porta, fui me deitar lá dentro. Ok. No outro dia de manhã, a minha avó me acordou. Bora, Pretinho, acorda, todo mijado. Quando eu ia trocar de roupa, que eu tinha que ir pra casa. Porque eu ia pra minha casa, depois voltava pra ir pra escola. A gente acordou, a gente foi merendar. E quando a gente tava merendando, a minha avó começou a me contar que ela sonhou com um homem que já tinha morado na casa lá e tinha morrido dentro da casa, que este homem gostava de fazer raiva com o menino. Ele tinha raiva de menino. Então, quando ele pegava o menino, amarrava o menino no pé da forquilha, deixava o menino amarrado, botava os cachorros pra correr atrás do menino, dava cipuada no menino. Resumindo, ele gostava de fazer medo dos meninos, ele batia nos meninos. Quando a avó falou isso, eu pensei em dizer pra ela o que tinha acontecido na noite anterior, mas eu não podia porque quando eu saí lá de dentro, eu deixei a mesinha das moedas do vô toda suja de gás, como eu não sei que foi derramado esse gás, e a lata de carne também ficou no chão. Então não poderia dizer nada, porque senão a avó ia me dar uma pizza, se eu não morresse na pizza da avó, quando eu chegasse em casa, a mãe ia me dar outra, e com certeza eu ia de arrasta pra cima. De pequeno eu fui muito malandro, e quando a avó terminou de dizer isso, eu sabia que eu tinha que dar um jeito de dizer que tinha acontecido alguma coisa no quarto do outro lado, durante a madrugada, porque senão ela ia ver depois e eu ia apanhar porque só ia sobrar pra mim. Aí eu peguei e disse assim, vó, a avó escutou aquela zoada de madrugada aí no quarto aí? Chegou, eu me acordei, a avó disse assim, não escutei não. Eu disse, mas eu vi alguma coisa caindo ali dentro sim. Aí a avó disse assim, rapaz, deve ter sido os gatos, porque os gatos sempre derrubavam as coisas do outro lado, correndo atrás dos ratos. A avó me chamou pra gente olhar o que era que os gatos tinham derrubado. Aí beleza, quando a gente chegou, juro pra você, quando a gente chegou lá na lata de carne, onde eu tinha deixado uma no chão, as latas estavam perfeitamente em cima uma da outra empilhadinha, sem nada ter acontecido. Aí eu já fiquei com medo, eu comecei, ó, tô todo me arrepiando aqui, ó. Aí a avó pegou, foi até onde tinha a bodega do meu avô, porque ela ia abrir a janela, não é mesmo? Quem disse que a mesa tinha um pingo de gás em cima dessa mesa? Nada. A mesa normalzinho, o litro de rum estava no exato lugar onde o vô tinha deixado. Só que eu não deixei lá, porque na hora que a lamparina apagou, eu botei o litro no chão e acabou que eu saí de lá deixando o litro no chão. Mas o litro não estava lá, o litro estava lá em cima. Desse dia em diante, nunca mais na minha vida eu quis ir dormir lá na avó, porque pouco tempo depois a gente se mudou. E também não entrava nem a pau dentro daqueles quartos sozinho de noite, porque eu sempre fazia isso, para roubar as coisas lá no vô. Mas desse dia em diante, nunca mais. E depois de um tempinho, eu fui contar pra avó essa história. A avó não acreditou. Disse que eu tava ficando doido, que eu tava inventando conversa.